Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos lá aqui fazer a abertura desse bate-papo com a turma da Custódio Silva Imóveis. A gente falar um pouquinho aqui sobre as transações imobiliárias, né, negócios, imóveis, sem risco. Vamos aguardar aqui o pessoal aparecer, acessar, para a gente fazer aqui a abertura. Né? Tá aqui já aparecendo nosso amigo Rodrigo. Tanto tempo depois, assim, sem fazer live, faz tempo que eu não participava. E voltamos aqui, então, a um... O lateral. Tudo jóia? Tudo jóia. Deixa eu adaptar aqui, só um instante. Certo. Fala, Rodrigo. Fala, Luiz. Fala, Leandro. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Como estão? Tá o áudio, tá bom? Por aqui, tudo certo. A sua voz está um pouquinho distante, Luiz, mas se puder aproximar um pouquinho mais, se for possível. Se não, vai assim mesmo, dá para ouvir. Tá chegando um pouquinho. Tá legal. Para mim tá ok. Né? Então, como? Hoje o dia poderia ter horas aí, há tempo ainda. Sim, tá cortando um pouquinho a sua fala, Luiz, tá cortando um pouquinho, não sei se é a internet, como a gente não tem muitas pessoas ao vivo, né, a gente não vai ter muitas balizas, né, mas até já iniciando aqui, já falando um pouquinho, a nossa proposta realmente, hoje as lives, né, elas não têm essa audiência toda ao vivo, né, mas mais importante do que a audiência ao vivo é a gente deixar aqui registrado, para quem eventualmente queira, né, depois consultar, ouvir um pouquinho, possa acessar aqui um dos Instagrams, né, seja do Rodrigo, seja do Luiz, seja o meu, buscar esse conteúdo e tirar algumas dúvidas, né? Então, acho que mais importante hoje, né? Já foi a época que as lives, né, na época da pandemia, né, Luiz Rodrigo, que era super aquela febre, todo mundo acompanhava porque estava mais em casa. Hoje em dia a gente não tem mais essa audiência, nós estamos cientes disso, né? Mas estamos aqui para falar um pouquinho e deixar registrado aí para quem queira ouvir, né? Isso mesmo. Tinha até uma live antes do horário ali para poder ter um número de pessoas assistindo, né? Mas acho que o mais importante é deixar o conteúdo registrado aqui para as pessoas poderem acessar sempre que precisarem, né? Legal, legal. Então, e aqui, pessoal, mais uma vez apresentando, né? Então, aqui a gente tem o Rodrigo e o Luiz, da Custódio Silva Imóveis, né? São profissionais aí que eu considero bastante diferenciados do mercado, porque buscam fazer transações, né, imobiliárias, negociações, compra e venda, sempre visando, em primeiro lugar, a satisfação do cliente e a segurança do cliente. Então, isso é um ponto muito legal, né, para ser dito. E até foi dessas conversas nossas aqui, eu com os dois, eles comigo e vice-versa, a gente falou, pô, vamos falar um pouquinho sobre isso na internet, né? E deixar esse conteúdo registrado, né, Luiz? Foi assim que surgiu. E aí o Rodrigo já na hora respondeu, fechado, bora, vamos falar sobre isso aí, vamos resgatar um pouquinho esses conteúdos, né? Mas e aí? Oi? A gente conversa bastante, né? Mas mais entre os advogados, entre os corretores, né? E a gente acaba não comentando isso com a nossa audiência no dia a dia, né? Essa parte mais burocrática do negócio, digamos assim, né? Então é muito importante esse tipo de live até porque acho que acaba a gente vai tirando as dúvidas das pessoas, por mais que as pessoas às vezes nem saibam que tem essa dúvida, né? A gente acaba falando e abrindo, expondo essas coisas, as pessoas vão notando isso, né? Exato, exatamente. Então, concordo plenamente e aí já deixo para vocês aí, se vocês têm alguma pergunta de início, assim, que vocês queiram fazer, ou se a gente segue mais ou menos aquele papo que nós tivemos, né? Como é que vocês querem fazer para o pessoal que está nos ouvindo, que vai nos ouvir futuramente?
Tem algumas perguntas que o pessoal fez ali nas caixinhas de perguntas que eu deixei, mas eu acho que a gente segue ali a ideia do que a gente tinha programado, e daí dentro disso a gente vai encaixando ali a pergunta do pessoal. Beleza. Então, o que nos traz aqui, né, é justamente as medidas de cautela, né, de compra e venda, né. A gente vê essas transações ocorrem diariamente, né, inúmeras. Aqui nós estamos na Grande Florianópolis, nós todos, Luiz, Rodrigo e eu, e a gente acompanha inúmeras movimentações imobiliárias por dia. E aí uma preocupação que nos chama a atenção é justamente essas transações sem a mínima prudência, né? A mínima conduta de cautela. E aí o que chama mais atenção ainda é que muitas delas são intermediadas por profissionais que muitas vezes, se eles não buscam essa cautela, né, ou se a própria pessoa que está comprando ou vendendo não busca essa cautela, isso pode impactar no negócio, né? Isso pode trazer consequências, inclusive prejuízos, né? Inclusive demandas judiciais, né? Pendências judiciais. Não sei se vocês têm algum caso assim que vocês lembram que gostariam de relatar conosco, assim. A segunda venda que nós tivemos aqui na imobiliária, tranquilo, assim, bem ágil, né, Luiz? Nós tivemos, né, a necessidade de ter essa contratação de tudo, toda a avaliação de toda a documentação das duas partes para dar segurança para o negócio, né? E mesmo assim, demandou um bom tempo. Foi uma junção de esforços ali de ambas as partes, né? Advogados dos compradores, tem bastante coisa para a gente ir abordando aí durante essa live, mas esse foi um caso porque o que acontece? Até explicando um pouco como a gente chegou, né, até a CRK Advogados. Nossa imobiliária fez 1 ano agora, né, e desde o início nós sempre fomos muito preocupados com esse tipo de situação. Acho que muitos a importância de ter... Pessoal, Luiz, desculpa interromper só um pouquinho. Pessoal que está nos assistindo ao vivo, podem comentar conosco se o áudio está travando? Para mim está travando um pouquinho, só para a gente ter certeza de que vai sair depois a fala do Luiz e do Rodrigo. A do Rodrigo saiu um pouquinho picotada para mim, eu consegui entender, mas estava bem picotada, e do Luiz também está picotando. O pessoal que está nos acompanhando, está ouvindo a gente? Está travando um pouquinho. Certo. Será que às vezes é a internet mesmo? A gente está com a internet no mar. Tá. Será que a live melhora ou não? Como? Será que se a gente reiniciar a live aqui... Tenta colocar no 4G de vocês, ver se vai melhorar o sinal um pouquinho. De repente o próprio 4G já consegue ser melhor do que as nossas... Enquanto reinicia o modem, algo nesse sentido também. Isso. Vamos ver agora? Melhorou? Por enquanto não está picotando. Vamos ver agora. Está melhor isso. 4G está melhor que o Wi-Fi. Eu vou... O Rodrigo vai falando que iniciar o... Beleza. Estava comentando, a gente viu a necessidade desde lá no início, né, quando nós tivemos... Era uma separação, uma situação um tanto delicada aí, e foi uma junção de esforços, advogado de quem estava comprando, né, para que o negócio acontecesse. Demandou um bom tempo, mas... Certo. Estão comentando que está travando aqui. Bom, enquanto eles vão mexendo ali, vou comentando aqui um pouco, digamos assim, um pouco do meu lado. Daqui a pouco a gente tenta de novo com eles ali para a voz sair fluida, né? E vocês que estão ouvindo entenderem melhor.
Mas o que eu posso relatar são, a gente tem, né, inúmeras experiências já de situações onde essa intervenção, esse cuidado que o Rodrigo e o Luiz estão comentando, né, trouxe benefícios, né, e evita problemas, né. Então, primeiro que são aquelas certidões padrões, né, isso até é de conhecimento praticamente geral, mas não custa a gente reforçar, né, aquelas certidões padrões de levantamento da pessoa que está vendendo o imóvel, né. A primeira coisa é a certidão de matrícula do imóvel, claro, né? Tem que ver se a matrícula do imóvel, certidão de ônus, certidão de dívida, se não tem nenhuma pendência na matrícula do imóvel. Leandro, mas o que é a matrícula do imóvel? Rodrigo, Luiz, o que é a matrícula do imóvel? A matrícula do imóvel é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel, né? Então, para beabá mesmo, é a certidão de nascimento. E lá consta o histórico de movimentações desse imóvel, de quem ele já foi, quem que fez a incorporação, se teve ali, se eram 2 proprietários, 3, 4, se isso foi doado, se passou por herança, né, se foi objeto de inventário. Então, ali tem um histórico dessa matrícula, né, que obedece ali ao princípio da continuidade dos atos registrais. Todos os atos ficam ali registrados na matrícula. Então, esse é o primeiro passo, né, Rodrigo? Você está me ouvindo bem, Rodrigo? O pessoal está me ouvindo bem também? Legal, legal. Então, o primeiro passo básico, né? E aí depois as outras certidões, várias outras, que é a certidão negativa trabalhista, certidão negativa ambiental, certidão negativa dos tribunais estadual e federal. Aí tem que fazer uma busca no nome das pessoas, dos proprietários, né? Todos eles, se for uma empresa, o nome dos sócios. Se for 10 proprietários, vai ter que levantar certidões dos 10 proprietários, mas, Rodrigo, vai ser muito trabalho, vai ser muita... Mas é necessário, é uma medida preventiva para evitar problemas futuros, né? Então, isso... Ah, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Pasmem, né? Assim, tem pessoas que nunca ouviram sobre isso, não tem problema. Claro, vocês, se não são profissionais da área, é normal que não tenham ouvido sobre isso. Mas é importante que se faça esse levantamento para evitar problemas. Todo mundo sabe aí que o judiciário é uma dor de cabeça, né? A gente não tem controle sobre o tempo dos processos, é um passivo, né? Um processo vira um passivo, a gente não sabe quando acaba, então, assim, é melhor a gente não entrar nele. E para a gente não entrar nele, vamos buscar todas as cautelas possíveis, né? Então, esse é um ponto muito importante. E agora, vamos fazer um teste aí do lado de vocês, para vocês continuarem aquela história? Vamos lá, vamos ver se agora funciona bem. Certo. Deu uma picotadinha, mas dá para entender o contexto. Não sei por quê. Não tem problema, vamos tocar e a gente depois, o conteúdo vai ficar aí. Mas de qualquer forma, daí, quanto à internet, né, continuar aí falando que eu acho que vai ser mais proveitoso, não picota tanto. Sim, é que é importante essa contribuição de vocês aí, sem problema. Eu consegui entender, apesar dos cortes. Então, querem apresentar ali o exemplo de vocês? Ou passamos aqui para o meu? A gente faz a leitura labial, estão falando aqui. A gente faz a leitura labial. Como você estava comentando ali, sobre a questão das certidões, né, pessoais, certidões do imóvel. Muitas das vezes a gente se depara com alguns clientes, tá saindo picotado aí. Melhorou? Não, melhorou. Tá, vamos lá. Fazer negócios com imóvel e por muitas das vezes sem com aquela vontade, aquela vontade de procurando direto o proprietário para fazer um negócio como esse, né? Às vezes a compra do lar dele, né? Então, são detalhes que são muito importantes, são de praxe, a gente já está habituado a fazer. Por exemplo, as certidões, são várias certidões, vocês já estão habituados a fazer essas certidões, vocês sabem o que pode implicar para uma venda de um imóvel ou não, né? Então, por exemplo, a matrícula do imóvel. Poxa, às vezes a gente vai retirar a matrícula do imóvel, tem ali uma alienação de financiamento,
né? Mas muitas das vezes a pessoa não vai saber ler o que é uma alienação de financiamento, processos para quitação desse financiamento, o tempo, isso, o tempo que isso demanda, porque normalmente o que é feito, a gente faz um contrato particular entre as partes e esse contrato tem prazos, e esses prazos eles estão diretamente ligados ao que a gente vai analisar de certidão. Pô, tá com uma alienação de... Eu não posso ter um contrato particular 30 dias, porque só esse prazo de quitação e registro já vai me demandar esses 30 dias, né? Então eu preciso ter um prazo um pouco mais extenso, aí 60, 90 dias, para que nenhuma das partes venham ter qualquer tipo de ônus, né, lá na frente por não cumprir um prazo ou outro, né? Prato. Então é Exato. muito que vocês fazem para que a gente possa estar bem calçado, e realmente é um trabalho de prevenção mesmo, né? Tanto o trabalho dos advogados quanto dos corretores é um trabalho de prevenção, né? Para que a pessoa não venha a ter que acionar, venha a ter que ir para a justiça, por às vezes um problema poder estar lá na raiz, né? Uma questão simples. Um exemplo, nós vendemos agora recentemente um apartamento ali na Beira-Mar. A compradora do apartamento, ela adquiriu esse apartamento quando ela... Não, ela estava solteira, porém ela adquiriu através de financiamento. No meio do caminho, ela se casou, né? E esse companheiro, esse cônjuge dela, tinha algumas ações ali, alguns processos ali, algumas áreas que ele tinha, enfim. E para quem não tinha nenhum tipo de experiência com isso aí poderia ser um problema gigante, né? Porque ele é também proprietário do apartamento, tendo em vista que ela comprou, depois casou com ele na metade do caminho e esse processo, o imóvel ele estava financiado. O regime de casamento deles ali era com comunhão parcial de bens, então ele tinha direito, ele precisava assinar esse contrato. Então, para quem não tinha nenhum tipo de experiência, isso parecia um problema gigantesco. Eram algumas ações, mas ali, através do escritório de vocês, a gente fez uma due diligence, vocês analisaram os processos e daí sim dá toda a segurança jurídica para os compradores fazerem a compra do imóvel sem problema nenhum, digamos assim. Exato, exato. Legal, legal. Então, isso é interessantíssimo, né? E aí demanda... Como? Eu falei bastante, se não cortou agora, acho que não vai cortar. Bom, então, ficou bem estável, algo pequenos, mas deu para entender tudo, Luiz, deu para entender tudo. Então, bem interessante, né? A gente até estava comentando, pessoal, quem está acompanhando ao vivo, né? Se quiserem perguntar alguma coisa, porque a gente tem um histórico e tem muita coisa que a gente pode explorar dessa parte das cautelas, né? O Luiz trouxe alguns exemplos, enfim, aí esse caso específico tinham várias ações, as ações a gente teve que analisar, né? Ponto a ponto, para que o Luiz e o Rodrigo pudessem levar essa segurança, principalmente ao comprador, né? Para que o comprador depois não fosse surpreendido com alguma restrição do imóvel dele, ou alguma citação, né? Que é uma convocação judicial para participar de algum processo, né? Então, eles tomaram esse cuidado, essa cautela, e essa proteção para os clientes deles, né? Então, isso é importante. E a gente até comentou uma vez, né, Luiz e Rodrigo, acho que foi uma das primeiras conversas que a gente teve assim, de trabalho, que muitas vezes o corretor, ele vem e ele atua nessa ligação, né? Mas é importante que ele traga essa visão da segurança, né? Ele se preocupe em, opa, pera lá, não adianta só eu fazer um negócio aqui, fechar um negócio, todo mundo sai feliz, mas daqui a pouco é surpreendido com uma demanda judicial, né? Então é importante que a gente celebre o negócio, que todo mundo saia feliz e depois não tenha preocupação nenhuma, né? Então isso é muito legal, isso é interessante ver essa turma que está procedendo dessa forma, e o Rodrigo até falou que o escritório dele está com 1 ano, mas eles já atuam no mercado já há alguns anos, né? Eles já estão... a sociedade deles está há 1 ano, mas eles já têm uma experiência aí de longa data, né? Então, isso traz
Um fato a comentar sobre essa negociação, que o comprador ele é de outro país, ele é americano, então ele tem outros costumes. E ele comentou com a gente, a grande maioria da negociação foi feita em inglês ali, ele tem muito enraizado a ideia de compra lá dos Estados Unidos, e isso é feito muito, tem muito critério ali dentro desses processos, né? Então, o auxílio de vocês ali foi muito importante para que decorresse tudo bem e deixasse tudo claro para que o no final. Legal, legal, legal. Bacana, bacana. Então, tem outro ponto aqui que a gente separou para falar, que são os problemas possíveis decorrentes dessa compra e venda sem due diligence, né? O que é essa expressão, né, due diligence? É uma espécie de raio-x, né, gente? Vamos pensar assim, de forma genérica, é uma espécie de raio-x de quem são os vendedores, quem são os compradores, e é uma verificação se há risco envolvendo aquele patrimônio, né? Então, para a gente tentar falar de uma forma bem sintética, bem resumida, seria isso. É um raio-x aí para verificar se não tem nenhum risco nessa negociação, né? E aí eliminar qualquer vestígio e, né, dívidas, pendências, enfim. E aí os problemas possíveis decorrentes, alguns eles já comentaram aqui, os dois, né? A gente pode, eu também acabei comentando, mas justamente ações judiciais, né, que a gente evita, né, a gente evita até mesmo que você venha, o comprador que não toma essas cautelas venha perder esse imóvel, né, também há essa possibilidade, né, e se enroscar, e às vezes é o bem da vida deles, né. Às vezes o investidor geralmente tem outros imóveis, etc., já tem uma noção disso, já tem uma noção do risco, mas quando é o bem, é a casa própria, né? Poxa, imagina, prender a casa própria numa ação judicial, isso não é legal. Várias gerações para que seja criado aquele patrimônio, aí chegou naquela pessoa para adquirir o imóvel, não pode ser tratada de forma leviana, enfim, tem que realmente ser arrisca, né? Então faz muito sentido o que tu está comentando. E a gente sempre se atentou muito para isso, muito por conta dessa. Porque a gente não vende só imóvel, ele não vende só metro quadrado, né? A gente vende o lar das pessoas, né? E imagina só, como o Rodrigo falou, às vezes algumas gerações da tua família trabalham para que você possa realizar esse sonho, né? E aí, na verdade, às vezes você acaba adquirindo uma dor de cabeça. Então, é muito importante esse trabalho que a gente faz em conjunto para realmente dar segurança para o negócio, né? Exato, exatamente. Tá mesmo, né? Dependendo do negócio, pode ser uma dor de cabeça, né? Exatamente. E é interessante, até me lembrei agora que tem uma anotação também que eu fiz aqui, que é nessa questão do risco. Na verdade, eu vou até seguir aqui o que eu tinha anotado de pontos para comentar, que é o diferencial dos corretores que prezam por isso, né? Eu costumo dizer assim, a gente sabe, né, que eu sei que o mercado comporta diversos perfis de profissionais, o mercado tanto imobiliário como da advocacia, como da medicina, enfim, todas as áreas, né, todos os ramos, comporta diversos profissionais, né? E é interessante a gente sempre olhar para, né, perceber a diferenciação que é o trato com cuidado, com zelo de alguns profissionais. E isso inclui aí esses dois aqui, né, que estão na nossa frente, né, que é justamente prezam pela segurança. Acho que é muito importante. Eu, assim, claro que mantendo aqui a ética, no sentido de não preciso citar nomes nem nada, mas eu já presenciei, né, inclusive em processos judiciais, algumas situações onde os profissionais envolvidos, né, seja ele da área que for, né, também não vou especificar aqui, mas da advocacia ou corretores, enfim, ou outros profissionais, eles não se preocupavam nem um pouco com isso, eles estavam mais com o objetivo de fechar o negócio, né? Então, é interessante quem busca, né, fazer negociações que busquem pessoas que têm esse zelo, né, esse zelo pela cautela, pela segurança. Lembrando mais uma vez, gente, é muito fácil a gente acabar ingressando no judiciário, né? É muito simples, no calor do momento, às vezes a gente, poxa,
não vou ficar com esse prejuízo aqui, vou entrar com uma ação, tá. Muito simples. Mas sair do judiciário é complexo, né? Demanda tempo. E o tempo por si só é custo, tem custos de honorários, tem custo da própria judiciário, e a gente não sabe quando acaba, né, aquele processo. Então, se tudo que puder fazer para evitar, melhor. Ótimo, né? Melhor caminho. E às vezes o custo para você evitar é mínimo comparado a toda a ação. Bem lembrado, cara. Né? Vai ter um investimentozinho ali, que é uma cautela, que é mínimo. Se vier ação, vai ser muito pior, né? Então, realmente. E os casos, assim, vocês teriam algum caso curioso, né, para contar para a gente, algum exemplo prático de um problema, um a mais, né? Vocês já contaram um, mas algum outro problema que vocês passaram, assim, uma situação curiosa, e queiram relatar para a gente? Tem um que não é da nossa imobiliária, que não aconteceu aqui na nossa imobiliária, mas é de experiências passadas que nós tivemos. Havia um apartamento aqui no Itacurubi, que ele estava vendo, fazia o quê? Um ano, mais ou menos, aquele apartamento. Uhum. E, de vez em quando, tinha negociação nele. Acabavam, que os corretores ali desenvolviam todo o negócio, e era dado sinal de negócio, era assinado o contrato, e o negócio não desenvolvia porque a proprietária simplesmente sumia com o sinal de compra e desenvolvia mais uma ação. E isso aconteceu algumas vezes ali. Algumas vezes ali, tá? Para todas as outras vezes que a gente vai, a gente tem como praxe, né, aqui na nossa imobiliária, quando a gente vai conhecer e captar algum imóvel, a gente solicita toda a documentação do imóvel, né? Porque às vezes o proprietário até não, às vezes não é nem que está agindo de má fé, mas às vezes por falta de conhecimento mesmo, ele acredita que está tem uma divisão de bens, às vezes tem um inventário que não foi concluído, né? Por exemplo, acontece muito, não, tá tudo certo, só tem um inventário, às vezes que nem foi concluído, né? Então... Cara, nossa, Luiz, você me lembrou desses pontos, cara, que é realmente muito importante isso aí que você falou, bem lembrado, cara. E realmente a gente percebe que a pessoa está de boa fé, né? Ela tem boa intenção, só que ela desconhece, né? E aí ela fala, não, tá tudo certo. E é bem comum isso a gente ver aqui também, né, com os clientes que dizem, não, tá tudo certo, doutor, tá tudo tranquilo, a documentação tá redondinha. Aí a gente já ciente disso, e vocês também, deixa eu dar uma olhadinha no documento. Aí vai lá olhar, opa, peraí, tem algumas coisinhas aqui de pendência ainda, que a pessoa nem sabia, né? E às vezes também tem um vício oculto também, né? Que é uma outra coisa ainda, né? Que é, digamos, a gente puxa uma certidão lá e vem uma dívida, não sei o quê, que a pessoa nem sabia, né? E aí a gente chama de vício oculto, isso é normal, né? Não é que vai impedir a negociação, mas acende um alerta para a gente verificar, sanar aquela situação e fechar um negócio com segurança, né? Sem risco, né? Reajuste de IPTU que veio lá de trás, né? E às vezes a pessoa não foi notificada, já está na dívida ativa e o proprietário às vezes está com aquela dívida, né? E você, quando faz esse raio-x ali da documentação do imóvel, você consegue resolver e antecipar uma coisa que poderia dar uma dor de cabeça ali na frente, né? Exatamente, exato. Outra coisa que me veio assim, em mente é com relação à própria compra e venda de um imóvel na planta também, né? Que aí traz um outro olhar, né? Não sei se vocês concordam comigo aí. Diferente do que uma compra e venda de um imóvel pronto, né? Um imóvel acabado ali, já pronto para morar. Uma situação diversa seria uma compra e venda de um imóvel na planta, né? Que aí me parece, né? A gente classifica aqui já como um investimento com um pouco mais de risco, né? Enquanto numa compra e venda do imóvel pronto, você está comprando um bem ali acabado, e na planta você está investindo na empresa, né? Confiante de que aquele imóvel vai ser concluído, né? Então tem um certo risco ali, e esse risco também pode ser mitigado, né? Pode ser diminuído, pode ser analisado. Não sei qual que é a percepção de vocês aí sobre essa situação. Principalmente quando se trata
construtoras e incorporadoras, né? Muitas das vezes as pessoas pensam, essa é uma construtora que já está há bastante tempo no mercado, é uma incorporadora que já está há muito tempo, tem alguns empreendimentos, e não procura saber da saúde financeira da incorporadora. E tem alguns processos já na justiça, está respondendo algum tipo de processo com relação a isso, e às vezes pode comprometer um investimento alto. Né? E além disso também, o que tem acontecido muito, principalmente aqui dentro da né? E isso a gente pode até deixar em aberto para a gente discutir num outro momento, numa outra live, que acaba maior ainda, né? Porque você acaba se tornando sócio de uma empresa que vai construir um empreendimento, né? Então isso aí gera um risco alto, né? Para o negócio. Você falou das compras por administração, qual foi que deu uma... Como, Luiz? Desculpa, deu uma falhadinha na voz. É mais conhecido como cotas, né? Tem nomes, SPE, cotas, a preço de custo. Legal, legal. Bom você falar disso aí, interessantíssimo, né? Então, compra, aquisição de imóveis como cotista, né? Ou a preço de custo, que o pessoal fala no mercado, né? Popularmente, a preço de custo, cotista. Então, esse ponto é interessantíssimo, né? Gera uma outra consequência jurídica, né? A pessoa que está comprando dessa modalidade, ela muitas vezes ela não sabe, mas ela vira sócia também, né? E assume essas responsabilidades, né? E geralmente são atraídos pelo valor, né? Porque uma compra dessa, você acaba investindo, o investimento ele é bem mais vantajoso, digamos assim, financeiramente, né? Ele parece ser mais vantajoso financeiramente lá no início, né? Mas tem uma série de cuidados que você vai ter que ter, principalmente quem é a empresa que vai administrar uma série de coisas que a gente pode comentar em outras lives aí, que acho que a gente vai fazer mais lives, que a gente são bem interessantes. Tem uma pergunta ali, ó. Certo. Luiz, antes de só comentar uma questãozinha antes de responder essa pergunta, que me veio aqui, até anotei para não me passar batido. Olha que interessante, diversas vezes a gente, fazendo esse levantamento da compra e venda, a pedido do cliente, né, ou do corretor, a gente solicitou ao condomínio, né, a pessoa que estava do outro lado ali, vendendo o imóvel, solicitamos os balancetes condominiais. O que é isso, os balancetes? As contas do condomínio, né? O dinheiro que entra no condomínio e o dinheiro que sai. Por quê? Nós solicitamos isso para saber como é que estava a saúde financeira daquele condomínio. Né? A gente solicitou certidões também do condomínio para saber se o condomínio responde a ações judiciais, né? Que geralmente não se busca essas certidões. E aí foi bem interessante, porque já várias vezes os síndicos, num primeiro momento, ficaram assim, não, mas para que isso? Eu não vou fornecer essas informações, ninguém me pede isso. Aí a gente teve que ir lá explicar, olha, realmente, ninguém pede, mas seria bom e prudente que todos pedissem, né? Porque é mais uma situação de cautela, né? Se eu vou comprar um imóvel onde eu vou residir, eu não quero entrar num condomínio que está passando por problemas financeiros graves, né? Eu não quero entrar num condomínio que está ali com várias ações judiciais em andamento. Ou eu posso até comprar, mas aí eu vou colocar as devidas observações no contrato de compra e venda com quem eu estou tratando, né? Então, se tem uma ação judicial. Ponto bem importante que você o papel de vocês também é botar as cartas na mesa e o comprador decidir, né? Ele vai estar comprando imóvel ciente de todas as situações, né? Da saúde, se tem alguma restrição ou não tem alguma restrição, e tudo isso ele vai se precaver através de um contrato ali, enfim, com algumas... Se resguardar, exatamente. Exatamente. Leandro, a Ana Rê, uma colega nossa de profissão, fez uma pergunta aqui. Vou responder ela aqui. Acho que... Vamos ver. Italiano. Mas acho que... Compra aqui. Já comentou
da construtora. Se quiser enumerar mais umas duas questões, eu acho que é interessante. Então, eu não peguei um pedacinho da sua fala, eu não consegui pegar. Você comentou alguma... As cautelas, a gente comentou alguma por alto, né? Claro, as certidões, né? Então, assim, as certidões, às vezes busca-se só certidões da empresa, mas é necessário que se busque certidões também em nome dos sócios, de todos eles. Se tiver 10 sócios, é importante que busque em nome dos 10. Né? Vai dar muito trabalho. Bom, de novo, é um preventivo. É importante que se faça esse preventivo, para evitar dores de cabeça futura. Lembra que o custo depois de ações são bem maiores, né? Como a gente já falou algumas vezes. Mas, além das certidões, é interessante saber como é que está o posicionamento dessa construtora na sociedade. Né? Essa construtora é nova, né? Essa construtora já tem outras obras, ela já entregou outras obras. Há quanto tempo ela entregou essas obras? Como é que estão essas obras atualmente? Elas apresentam vícios? Você já visitou alguma dessas construções prontas dessa construtora? Então, aí a gente já começa um rol gigantesco de perguntas. Por quê? Assim como a gente tem que lembrar que a construtora ela tem ali uma saúde financeira, né? E nós tivemos alguns períodos agora de muita instabilidade, né, de desaquecimento, né, imobiliário. Agora, claro, já que bom que isso vem retomando, né, desde 2020 ali, teve incentivos para a retomada desse movimento imobiliário e as empresas vêm, né, se fortalecendo novamente, mas é importante entender como é que é a saúde dessa empresa, né? Se ela vai ter condição, né, de entregar aquele imóvel. E aí tem outras ferramentas jurídicas que também aparecem, eu não vou entrar nesse detalhamento agora, talvez a gente pode falar numa outra situação, mas que são algumas outras ferramentas que o comprador pode verificar, né? Por exemplo, se aquele patrimônio está afetado, né, patrimônio de afetação, para que fique blindado aquela negociação, vamos falar assim de forma ampla, né? De forma bem genérica. Então, esse é um outro ponto importante, né? Imóveis que afetar mais comprador. Exatamente, exatamente. E assim, o que mais? Tem outros pontos que a gente pode... Tem mais um detalhe que acaba sendo uma precaução muito importante. Quando você vai comprar um imóvel na planta, esse imóvel ele vai ser construído em cima de um terreno, né? A certidão negativa ambiental desse terreno, para saber se ali realmente pode ser construído esse empreendimento, né? Então, enfim, são várias situações que a gente pode... são precauções ali que a gente pode ter antes de fazer essa compra na planta. Né? Engraçado que isso até a gente pode confessar que nós não a ideia na certidão. Sim. Até o Leandro comentou isso com a gente no momento e ele disse, caramba, a certidão ambiental tem razão, faz muito sentido exatamente por isso. Porque pode ter acontecido diversas... Aliás, tem alguns condomínios aqui da região que tem algumas restrições de construção exatamente por isso, né? Diversas ambientais. Exato, exato. Porque o problema ambiental, ele segue o imóvel, né? Então, digamos assim, se tem um problema ambiental naquele imóvel, mesmo que tenha sido causado pelo proprietário anterior, né? Então, vamos supor que o Rodrigo vendeu para o Leandro aqui um imóvel e ele acabou escorregando num crime ambiental ali, numa situação que deu um prejuízo ambiental. Não importa se ele vendeu para mim, eu que comprei, agora eu também sou responsável em né, vamos restaurar aquela área que foi degradada, ou qualquer outra situação aí, de acordo com o caso concreto. Né? Então, é um ponto realmente interessante, bem interessante. O que acontece aqui em Floripa é que a gente tem muitos condomínios, principalmente condomínios de casas, em áreas de aclive, área de topo de morro, esse tipo de coisa. E na época que esses condomínios foram construídos e as primeiras construções não tiveram ambientais. Mas o que acontece? O plano diretor mudou. Então a gente, com uma certa frequência, a gente vê, por exemplo, lotes dentro de condomínio em área de APP no novo plano diretor. E aí a pessoa que está comprando imóvel, seja,
está comprando uma área de APP, né? Ah, tá dentro de condomínio, pode entrar com uma ação ali, pode entrar com algumas ações ali para que possa sim ser feita essa construção, talvez sim, né? Está comprando um terreno em APP, mas não se A ser responsável por aquele ali envolvido com toda essa situação, né, realmente. Legal, legal, legal. Então, você vê, né, tem muitas coisas aí interessantes para a gente explorar, né, e para o comprador ficar bem atento. Acho que o mais importante de tudo isso, né, é mitigar danos, mitigar risco, reduzir risco. Então, ou seja, se você vai entrar numa situação de risco, que você entre consciente, né, que você entre consciente do passo que você está dando. Então, o duro é quando a gente entra numa situação de risco sem saber, né? Aí a gente entra. Agora, se a gente tem a noção do risco, de, ó, eu estou disposto a seguir adiante, né? Analisei o cenário, quero seguir adiante, beleza, tranquilo, ótimo, né? Faz parte aí enfim, da liberdade de cada um, né? De seguir com os seus riscos ali. o efeito Outra coisa. o empresa que é complicado, né? Como é que é, Rodrigo, Luiz? Agora deu uma cortada, desculpa. Eu estou falando que o efeito surpresa é que é complicado, né? A pessoa... Exato. Então, isso é um detalhe bem importante. Exemplo, para contextualizar o que você acabou de dizer, acontece que algumas pessoas compram imóveis que estão em inventário, né? E compram sabendo que esse imóvel está em inventário, que tem todo aquele processo, né? Às vezes, alguns herdeiros precisam vender o imóvel para daí sim levar esse inventário adiante, né? Então, o comprador ele vai adquirir esse imóvel sabendo que ele vai ter que botar um valor na frente, que investir essa quantia, né? Para daí sim ser concretizado em um inventário e ele ser realmente o proprietário desse imóvel. Então, se ele tem ciência disso, ótimo, né? Exatamente, exato. Estou total de acordo, concordo plenamente, concordo plenamente. Então, outro ponto que a gente tinha separado aqui, não sei se alguém também que se desejar, o Rodrigo falou que tinha algumas dúvidas que foram colocadas no Instagram dele também, mas o outro ponto que a gente separou para comentar, que talvez para próximas rodadas aqui dessa conversa, claro que a gente não vai fazer conversas também tão longas para não ficar cansativo, né? 1 hora já é bastante assunto, nós já estamos a 43 minutos já, então, assim, a gente pode falar sobre planejamento sucessório, a gente pode falar sobre holding familiar, que está muito na moda, né? Todo mundo quer saber sobre a holding. A gente recebe um monte de clientes que falam assim, doutor, quero fazer uma holding familiar, né? E a gente, calma, vamos analisar o cenário. Espera aí, deixa a gente primeiro explicar melhor. Você sabe, compreende bem o que é a holding familiar, qual é tudo que envolve, né, a holding familiar, os custos envolvidos, né? Então, tudo isso tem que ser analisado com calma. Isso aí dá para a gente falar bastante em uma outra live inteira. O próprio imóvel comprado na planta, a gente pode aprofundar mais questões dessa natureza. O planejamento, né, familiar, quando envolve muito patrimônio, né, quando tem outros bens, também é possível ser feito, não só com a holding, né, o planejamento, vamos dizer assim, é mais amplo, né, ele tem outras ferramentas de planejamento, né, que podem ser utilizadas. O Rodrigo e o Luiz conhecem muitas delas, né, como eles estão na atuação de frente com os imóveis, eles estudam essa parte, eles buscam, né, essas informações. Que mais aí, Rodrigo Luiz, que mais que a gente pode falar? Na verdade, aconteceram algumas perguntas ali, né? Acho que já para do direito imobiliário. Eles estavam falando sobre leilões, fizeram perguntas sobre isso, quais são os riscos de leilões de imóvel. Teve uma interessante, ela tem um apartamento, ela está alugando o apartamento e ela está vendo muitos interessados que são refugiados. Refugiados russos que estão vindo aqui para a cidade
e ela estava um pouco, vamos dizer que, insegura. Ela estava um tanto insegura ali em fazer essa alocação, dinheiro, conseguia fazer cheque calção, tudo, mas ela estava um pouco insegura. E daí as outras perguntas são um pouco mais diretas, sobre propriamente os imóveis, enfim. Aí, não sei se tu quer abordar sobre isso agora, o leilão, e quanto a essa ideia de refugiados, locação, qual seria da live, enfim. Só mais um comentário rapidamente, Leandro, que você falou da holding, né? Eu acho que a holding, muita gente, mais uma questão cultural, de repente, porque a gente vê que em outros países isso até uma prática bem comum. A questão cultural no Brasil não seja tão comum, né? E muitas das pessoas acabam procurando a holding para minimizar o custo lá na hora de inventário, e não é só isso, né? O custo da transmissão dos bens e toda essa questão, eu acho que é uma coisa muito mais ampla do que somente isso, né? A maneira de blindar os seus bens, né? De você não deixar, de repente, uma dor de cabeça para os seus herdeiros, enfim. Exatamente, exato. Pô, eu acho que pela grandeza desse tema e até por estar em alta, vamos dizer assim, né? Essa expressão, as pessoas, como eu disse, né? Elas vêm e perguntam, doutor, eu quero fazer uma holding familiar, né? E aí a gente tem que trazer toda essa abordagem de custo, fazer análise de viabilidade, né? Se é viável ou não. Primeiro a gente faz uma introdução geral. Então acho que é importante a gente deixar esse tema aí para uma live inteira. Vai ser ótimo. Eu imagino a gente poder abordar um pouquinho mais desse contexto, né? De repente até o meu sócio Rafael também em conjunto aqui, porque ele também tem mestrado nessa área também, pode falar com bastante credibilidade, né? E a gente faz todos juntos aqui também, dá para conectar os quatro aí e a gente fazer esse diálogo. Mas do leilão também, Rodrigo, bem lembrado, se o pessoal que está nos acompanhando tiver dúvidas sobre leilão, sobre a holding familiar, isso seria ótimo para a gente explorar. O leilão também a gente pode falar uma live praticamente inteira, ou 30 minutos aí de abordagem, né? Alocação, né, para pessoas que vêm de fora. Talvez eu possa comentar isso brevemente aqui. Da locação, sempre demanda outros cuidados, né, para quem está locando, né, para quem é o proprietário que está cedendo o imóvel em locação, demanda alguns cuidados, né, e também para o locatário, né, a pessoa que está buscando uma moradia de aluguel, também é interessante que busque algumas pequenas cautelas, né, mas o cuidado acaba sendo um pouco maior para o proprietário, porque ele vai entregar a posse do imóvel, né, e a posse é uma das coisas mais fortes aí envolvendo o imóvel. Então, uma vez que entrega a posse, aquilo fica, né, sob os cuidados, né, nas mãos ali, enfim, na posse, como o nome já diz, de outra pessoa. E aí, é claro que a locação o importante é que tenha um contrato com garantia locatícia, né? E essas garantias também são várias, e tem várias minúcias, que dá para a gente explorar também numa outra live. Então, acaba que essa aqui está sendo praticamente uma live inaugural, assim, né? A gente falou um pouquinho para mitigar riscos, mas todos esses detalhes têm desdobramentos que a gente pode ficar falando aqui, né, por bastante tempo. E aí eu tô por vocês aí, pelo nosso público, se eles querem manter esse contato, querem dúvidas. Vamos ver o celular aqui para carregar. Perguntem, por gentileza. Como é que é? Vamos ver se o pessoal quer fazer alguma pergunta. Eu estou botando o celular. É que ao vivo mesmo agora, estamos com 5 pessoas ao vivo, então não sei se teria essa demanda, mas se surgirem essas dúvidas. Se o pessoal puder deixar no comentário, né, depois, quem for assistir o vídeo depois, quiser deixar as dúvidas no comentário, a gente vai falando aí nas próximas lives.
Certo, legal, legal. Rodrigo, e a pergunta que veio no Instagram lá, que você comentou? Tem Então, alguma que você... veio 5 perguntas. Acabei não anotando, hoje o dia foi bem corrido. E foi corrido, a gente parou ainda há pouco, a gente estava em uma cobertura no João Paulo ainda há pouco. Fomos em 5 imóveis hoje. Bem corrido. Ah, a Mas, gente coloca nos comentários depois. então, aí, por isso que o Luiz sugeriu para que o pessoal coloque nos comentários ali. E daí para outra live a gente vai conversar sobre as perguntas aí, poder dizer. Legal, legal, legal. Bacana, bacana. Pô, da minha parte, eu estou satisfeito por essa nossa bate-papo inaugural aqui. A gente já jogou a peteca para o alto, que tem vários assuntos. Agora vamos sentir aí como é que o pessoal vai acolher, né? Eu gostaria de dizer que é uma grande satisfação nossa primeira live. Normalmente a gente faz muitos vídeos no Instagram, a gente aparece bastante aqui nos nossos perfis, né? Mas não tínhamos ainda feito um bate-papo dessa forma. Como você é muito, vamos dizer, engrandecedor, né? Vamos dizer assim. Legal, legal pra caramba. Me travou, é isso aí. Legal. Então, gente, eu até, assim, falando abertamente, né, para quem vai estar aqui acompanhando, que, assim, a gente sabe que as lives, né, não estão mais como antes, como eu falei logo no início. Antigamente o pessoal acompanhava ao vivo, né? É claro que hoje foi na pandemia que deu esse boom de lives, a gente tem ciência disso, que muitas pessoas não conseguem acompanhar ao vivo, mas o objetivo é justamente deixar esse conteúdo aqui para pessoas que eventualmente necessitem em breve, né, que precisem desse acesso. Aqui vão esclarecer algumas dúvidas e depois a gente pode esclarecer outras também, né? Fica os corretores todos à disposição, eu também, e a gente vai seguir conversando, dialogando, essa é a intenção, né? E se eu puder deixar um recadinho aqui para as pessoas que vão assistir, que estão assistindo, que vão assistir o vídeo, uma coisa que a gente sempre comenta aqui em off, e até esses dias eu fiz um vídeo falando sobre isso, para que você que vai procurar um imóvel, vai comprar um imóvel ou vai vender o imóvel, procure um corretor da sua confiança, busque a indicação de pessoas que já fizeram negócios imobiliário ou corretor, bem como um advogado especialista em direito imobiliário da sua confiança ou indicação, para que você realmente esteja resguardado de todas as situações que podem acontecer no meio da negociação, né? Cai naquela de vou economizar com os honorários do advogado, vou economizar com os honorários dos corretores, porque você pode estar assumindo aí um problema que pode ir para o decorrer da sua vida, você nem conseguir se livrar desse problema. E a gente pode até, desculpa te interromper, a gente pode falar com propriedade, porque isso acontece muito, né? Então, procurar um profissional capacitado, ou propriamente para fazer essa avaliação toda, como um advogado, né, de toda a documentação, é essencial. De acordo, é isso mesmo. Obrigado, Luiz, Rodrigo. Não sei se vocês têm mais alguma mensagem, alguma observação. Da minha parte também estou satisfeito, agradeço, né, o aceite do convite também dos dois. Passei esse convite para eles, joguei essa ideia, vamos bater um papo ali online, eles já de pronto concordaram, vamos embora, vamos fazer esse conteúdo aí, vamos bater esse papo, né, que é sempre interessante. Então, foi bem assim mesmo, bem informal, né, desse jeito. E essa é a nossa proposta. Então, eu agradeço aos dois aí pela disponibilidade também da gente fazer esse bate-papo, esse diálogo, né? E acredito que são pessoas diferenciadas no mercado, né? A gente tem um número grande de profissionais atuando, a gente lida também com números profissionais e a gente percebe quando tem pessoas que trabalham aí com bastante afinco, né? Com bastante dedicação, zelando pelos clientes, né? Que eles estão conduzindo. Então, isso é ótimo. Tenho a satisfação de poder atuar com vocês, né, aqui e em outras situações aí de negócios de vocês. Tá certo? Um grande abraço. Da minha parte, estou satisfeito. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. A Ana Rê está mandando mensagem, um beijão, Ana Rê. E com certeza pode aguardar que vai ter próximas lives aí. Valeu, um abraço, gente. Um abração. Valeu. Até mais. Nos falamos. Tchau, tchau.